que é a pior área de confronto e de conflito que escola, em que nós vamos estar todos os dias administrando 1.000 pessoas, 800 pessoas diariamente. É um fluxo diário. E que com educações completamente diferentes. Sim, e todas em processo de evolução, que é isso que a gente pretende na escola, né? O aluno crítico, respeitando as suas características e diferenças, que é um espaço para acontecer tudo, né? E acontece. As improvisações não podem ser muito longas, que o mais importante para a gente é criar um conflito e a gente discutir ele. Meu nome é Luzia, eu sou professora e vou fazer papel de aluna. Eu sou Magali, sou diretora e vou ser aluna. Você não tá bem, o que tá acontecendo? Eu te lancei aí com meu pai, sabe? Mas o que você fez? Você deve ter feito alguma coisa errada pra ele... O que você fez? E pro meu pai tem que fazer alguma coisa errada pra acontecer alguma coisa? Ele te bateu, te agrediu. Deixa pra lá. Mas é sempre isso? Deixa pra lá. Não, não pode deixar pra lá. Se você deixar pra lá, isso vai ser constante, você vai continuar apanhando. A situação é... uma professora super querida da escola. Meu nome é Yasmin, eu sou estudante, atleta, e vou fazer o papel da professora. Um certo dia, uma aluna procura ela e fala: professora, tô apanhando em casa. Você tem que botar pra fora. E alguém tem que tomar providência. Fala baixo. Não, você vai lá falar com ela. Deixa eu falar com ela sozinha, então. Tudo bem. Então você fica à vontade. No colégio onde eu tenho, assim, a maior parte dos professores são que eu me sinto próximo, porque teve um acontecimento que rolou na escola que foi muito difícil para mim, que todos me apoiaram. Todos estiveram lá do meu lado para me ajudar e me aconselhar. Na minha escola, tipo assim, é super normal, porque os professores são muito amigos, muito íntimos da sala. Como é um professor ser íntimo seu? O que é ser íntimo? Como é um professor ser amigo seu? É um professor que brinca com você, te ajuda nas horas que você não entende algumas coisas, te dá apoio. O professor também é como nosso amigo, porque a gente pode contar coisas pra ele. Porque, geralmente, na verdade, os professores, eles passam confiança pra gente. A gente sente que a gente pode contar alguma coisa que a gente não consegue contar pra ninguém, coisas assim. E a gente sabe que, contando pra eles podem ajudar a gente de alguma forma, de alguma maneira. Oi, prof. Oi, tudo bem? Tá bonito o cabelo. O que tá acontecendo com você? Não é nada demais. Eu nem ia vir falar com você. Você tá toda ocupada aí. Não, mas fala. Eu percebi esses dias que você tem andado muito acuada. E eu quero saber o que está acontecendo. Não é nada. Aquela história do meu pai, de vez em quando ele sai pro pagode, aí chega, sabe? Aí ele fica falando que eu tenho que ficar em casa. Aí, quer dizer, ele pode sair, ficar a noite toda lá, e eu tenho que ficar em casa, cuidando dos pequenos. Você é menor de idade. ruim. O professor ou o diretor é capaz de ver quando a criança está com um comportamento mais acuado, né? É possível, é claro isso. Pela experiência que a gente já tem, lidar com esse aluno, a gente percebe que o comportamento dele está diferente, fica mais retraído, mais quieto, né? Ainda mais quando é um aluno mais participativo, que fala muito, que se expressa bastante, e você vê aquele aluno retraído, tem alguma coisa errada. E aí, de tanto você ficar em cima e insistir, e dar um tempo e voltar novamente à questão, vai ter um momento que ele vai sentir confiança e vai se abrir para você. E aí é preciso fazer alguma coisa, não dá para ficar de braços cruzados, né? O que ele fez com você? Nada. Aí ele chega, eu vou falar, eu não tô ainda. Ele chegou mais cedo para me dar uma incerta, aí pronto, o couro comeu. E ela é toda comunicativa, falou: pô, veio essa bomba, o que eu vou fazer? Eu vou conversar com o diretor para ver o que a gente pode fazer. E isso vai se resolver. Me escuta, vai dar tudo certo, tá bom? Acredito que o aluno só vai chegar para um professor quando ele tiver a confiança, né? Não, aí até caracterizando como um amigo, é um amigo, mas ele, na verdade, ele confia no adulto. Então, quando ele encontra, para mim,
hoje, avaliando toda a história que a gente tem, né, o que se vive hoje, quando ele confia no adulto, e esse adulto faz se representar ali como adulto para fazer a diferença, ele entende que ele pode se colocar. Meu nome é Roberto, sou responsável, vou fazer o papel de diretor. A aluna ali, ela me contou que estava passando por uns problemas em casa, que o pai dela estava batendo nela, chegava bêbado. Primeira tentativa, temos que reunir com o pai, tá? Para depois nós encaminhar para o conceito tutelar. Porque se não tiver a solução, que ela não pode ser agredida. Pela cena, a gente vê que teve dificuldades ainda, né? O pai que chega bêbado, né? Sou Carlos Alexandre, sou estudante e vou fazer papel de responsável. Primeiramente, bom dia. Boa tarde. Tá trocando tudo. Tira o óculos, que o óculos já está deixando você com boa tarde. Não, meu óculos fica e ninguém tira. Ninguém tira, não? Não. O bafo tá forte, hein? Tem ocasiões que quando chamam o responsável na escola, chega bêbado, tem alguns que caem duro no chão. Você foi chamado aqui para resolver uma pendência que tem com a sua filha e nessas agressões que tá vendo aí. Os diretores, eles costumam atender esse pai quando ele chega nessas condições, ou ele remarca uma nova visita para esse pai? Porque no conselho tutelar a gente não atende. Ele chegou desse jeito, ele vai ser... Tchau, né? Não, olha, você vai voltar no outro dia, porque desta forma, e falamos mesmo para ele, olha só, desse jeito não tem condições da gente aplicar nenhuma medida protetiva. Que já aconteceu. Já aconteceu, e a gente manda voltar e notifica para a falando, olha... E se não voltar, a gente já vai passar a notícia de fato direto no Ministério Público, porque desta forma não tem como. Já passei por uma situação dessa com um responsável que chegou não bêbado, mas drogado. E realmente eu tive essa atitude. Pai, o senhor não está em condições de conversar comigo e a gente vai marcar um outro horário, então, para a gente poder sentar. E realmente eu sento com esse responsável, eu busco por ele, eu pergunto por que aquela situação está acontecendo. Eu tento me chegar e me tornar uma pessoa menos desarmada, vamos dizer assim, né? Porque para esse responsável você é o professor e ele é o que está abaixo. Se está sendo chamado à escola, opa, alguma coisa aconteceu. Eles já vêm armados. E aí você precisa desarmar esse responsável para que ele possa ficar atento ao que você vai dizer. E compreender o que vai ser dito, né? Ela sai escondida, você quer que eu faça o quê? Mas aí você não pode esperar chegar no outro dia, porque você chega bêbado em casa e desconta tudo nela. No dia seguinte, você para pra conversar com ela, tranquilo. Não, eu chego bêbado, mas eu desconto nela. Mas o que tem eu, aí? Aí que tá o erro, você não pode descontar numa pessoa. Isso já aconteceu assim uma vez comigo, mas assim, não foi na escola, foi final de semana. Eu saio com um grupo de amigos pra curtir a noite. Saí no sábado, eu só cheguei segunda depois que o sol raiou. Aí O bicho foi pegou. o dia que eu tomei a surra, né? Aquelas. Família pode ser importante, mas nem sempre, às vezes, a gente pode poder contar com ela. Até porque existem vários tipos de família e nem sempre essa família vai estar próxima como a gente gostaria que tivesse, né? Baseado em nossos modelos de família que nós temos. E aí, só chamando a atenção para os professores responderem, que o próprio Estatuto diz, lá no artigo 129, 5º, que é dever dos pais não só matricular as crianças e os adolescentes na escola, como também acompanhar. E esse acompanhamento se dá também comparecer quando é notificado para a escola. Ou seja, não é facultativo para os pais falarem eu vou ou não responder uma notificação da escola. O que a gente tem batido muito lá nas reuniões que a gente faz é isso. Começa a se lançar a mão desse artigo, porque está lá no Estatuto. Ele não pode dizer, não vou. Não vai, então, peraí, você, então, descumpriu uma medida pedagógica da escola. O Estatuto diz que, esgotado de meus recursos, eu tenho que caminhar para o conselho. Aí, lá no conselho, ele não vai ser convidado. Ele vai ser obrigado pelo conselho ou pelo Ministério Público. Ele vai ter que escolher para quem ele vai responder ali. Eu desconto porque eu tô descontrolado. Eu bebo pra me acalmar, mas quando eu chego em casa e não vejo ela, Você fico bebe pra se nervoso. acalmar? Pô, tem que trabalhar carregando pedra o dia todo. Você tá doido? Você sabe o que é isso? Pega pedra? Pedra de copo de cachaça, né? Pega purinha que você toma ou é o... É tudo. A própria escola já faz juízo de valor. Ela fez juízo de valor do pai alcoólatra.
A professora se dirigir a este pai ali, né, naquele momento, na encenação, sem nenhum respeito. Muitas das vezes isso é um impedimento, ou é o impedimento para os desdobramentos, porque você não consegue receber a demanda de forma isenta, de forma simples como ela é e como está relatada, para depois desdobrar. Ela, além de ser sua filha, tá? Ela toma conta dos irmãos dela, não toma? De vez em quando, Ela- quando ela não está escondida. Mas ela não tem direito de se divertir? Tem, mas pelo menos podia me avisar. Mas você não falou acha? que anteriormente que você só queria agredir ela porque você chega alcoolizado. Exatamente. Mas eu faço as Isso duas não é coisas. motivo. Então, o motivo que eu tenho, e conversando com a professora, a gente chamar o conselho tutelar, encaminhar ela e vocês vão ter que resolver isso lá. Agora, quem vai sair perdendo é você, porque ela fica em casa tomando conta dos irmãos dela quando chega. E você tá, ó, na goroba. E já começa essa articulação com o Conselho Tutelar. E que o Conselho aparece prontamente logo quando é chamado, né? Isso é interessante porque eu sei que tem várias realidades em cada parte do município do Rio de Janeiro, né? No seu caso, eu sou conselheiro tutelar, né? Eu vim a pedido da escola. Ele já está ciente do assunto. Sim, houve uma denúncia, né? Sim, houve uma denúncia. O conselho, realmente, quando ele é solicitado na escola, por alguma questão semelhante a esta, ele comparece lembrando que somos 5 para uma região gigantesca. Às vezes não pode comparecer naquele momento que foi chamado, mas agenda para o pai poder comparecer também na escola, ou o pai comparecer ao conselho, ou até mesmo vai no conselho, vai na escola para poder fazer a sua atuação. Nesse primeiro momento, a gente vai acompanhar o senhor, né? Eu vou convocá-lo para que o senhor compareça ao conselho, né? Lá a gente tem outra equipe também que pode estar falando com o senhor. E a gente vai acompanhar de perto, né? Porque essas agressões cessem. A gente vai tentar ainda apostar um pouco no senhor, acreditando que o senhor ainda tenha chances de conseguir ficar com a sua filha, né? E que não aconteça mais esse tipo de agressão. Cada região tem uma diferença, né? Tem uma característica que pode ter um conselho mais atuante que outros, né? Dependendo das dificuldades que aquela região enfrenta também. Então a gente não pode dizer que o conselho da primeira região, que a gente chama de primeira CRE, né, é igual da décima CRE. Você tem outras questões territoriais que vão influenciar, né, nesse tipo de atendimento. É assim, como o André falou, é muito específico de cada área, é muito específico de cada trato, é muito específico do profissional que está ali e da recepção desse profissional. Então, a gente trabalha e se conversa para isso. Se conversa para quê? Para que a gente tenha um ambiente confiável, um ambiente que tenhamos todos o mesmo foco, que é garantir a permanência, a segurança do aluno, tanto dentro da escola quanto em outros âmbitos. Então, a gente vem pensando sobre isso e conversando sobre isso, e a gente descobre que nós somos frágeis, que nós somos humanos lidando com relações humanas. Quando a gente consegue olhar isso de uma forma humana, a gente não consegue se omitir tanto. Não existe cada região fazer de uma forma. A gente sabe que, na realidade, hoje isso vem acontecendo, mas é um equívoco tanto do profissional do Conselho Tutelar, como também daqueles profissionais que demandam a questão para dentro do Conselho. Tem que haver também uma colaboração de todos nós para que o conselheiro realmente faça o que é tua atribuição fazer. Seu caso é muito importante que o senhor entenda que eu estou falando, porque o senhor pode iniciar um processo e perder a guarda da sua filha. A gente não quer que isso aconteça. Meu nome é Cíntia, eu sou assistente social e hoje vou fazer o papel da aluna. Meu nome é Wilton Marques, eu estou conselheiro tutelar e hoje eu vou fazer o papel do professor. Eu não tô conseguindo dormir, não tô conseguindo estudar, não tô conseguindo nada. Mas o que está acontecendo, menina? Olha, Nossa, o que foi isso? meu pai. O que me chamou a atenção realmente assim nas apresentações é aquela coisa do pai, o violador de direitos, né, aquele que realmente espanca. Existem muitas mães espancando e hoje em dia a gente percebe, né, do atendimento que a gente faz, a maioria das famílias estão sem o homem, sem a figura do homem. É a mulher cuidando de seus filhos. E muitas vezes ela não consegue dar conta por N situações, né, que a gente
conhece. Eu não sei o que ele tem contra mim, desde que eu sou pequenininha, assim. E ele tá fazendo isso. Eu tô com muito medo. Me ajuda, por favor. Eu não tenho mais a quem recorrer. Voltando ao assunto do professor amigo e da mãe agressora, aconteceu uma vez com a minha colega, já tem uns 4 anos isso. Ela chegou na escola atrasada, estava chorando muito e a gente, como amiga, claro, ficamos muito preocupadas com ela. E a gente foi conversar, ela não queria falar o que tinha acontecido. E aí, a gente, na hora do recreio no banheiro, ela contou que a mãe dela tinha batido nela. A mãe tinha chegado bêbada de uma festa, alguma coisa assim. E tinha batido muito nela. Tava toda marcada de cinto, uma fivela de cinto nas costas dela. E aí, a gente, nossa, ficou muito comovida com aquilo e tal, e falou com a professora. Não sei se o Conselho Tutelar chegou aí na escola, porque a professora não quis envolver mais a gente no assunto. Quando o assunto chegou na direção, ela não quis mais botar, porque ela não queria contar que os amigos soubessem, que o resto do pessoal soubesse. A direção ligou para a mãe dela foi no mesmo dia lá, chorou, elas duas chorando na direção, pediu perdão para ela. Só que depois disso, aconteceu de novo, outras vezes. Ela chegou a bater nela no meio da rua, e na frente de vários vizinhos, a família dela chegou a ir lá para tirar ela de lá, ficou morando com a tia um bom tempo. E eu acho que de um ano pra cá, a mãe dela tá na igreja e agora vive na maior paz do mundo com a filha dela. Graças a Deus tá tudo bem, se resolveram as duas, a família tá numa paz só. Meu nome é Marques, auxiliar de administração, vou fazer o papel de coordenador pedagógico. Meu nome é Glória, sou professora de sala de recursos, vou fazer o papel da diretora. Hoje a aluna Raíssa me procurou falando sobre algumas agressões que ela vem sofrendo dentro de casa, pedindo ajuda, vendo como a escola podia estar ajudando, mostrou marcas pelo corpo e parece que realmente alguma coisa aconteceu. Do 8º ano? Essa. Professor, pelo que eu me lembre, acho que nós tivemos algum problema semana passada com essa aluna, não foi, coordenador? Justamente, é uma aluna indisciplinada, que não acompanha, vive perturbando os colegas, não respeita os professores. Inclusive, até o professor de matemática veio falar comigo também aqui sobre essa aluna, que ela apresentou um comportamento inadequado. Quando ela chegou atrasada, ele chamou a atenção dela e ela deu uma resposta assim, inadequada. Mas na minha aula de geografia sobre o Babaçu, ela é uma boa aluna, tirou notas boas, excelentes notas. Realmente era um pouco bagunceira em sala de aula, mas até que a gente tem uma boa afinidade. Dentro do pátio, bate nas colegas, espanca, é a dona da escola. Quer ser a dona da escola. E o senhor sabe, né, professor? Realmente, às vezes, a criança acaba procurando aquilo, né? Certamente ela levou a sua porque ela mereceu. Há algum tipo de violência que alguém mereça? Eu queria saber isso. Não, não existe. Quando o aluno chega na escola e é respeitado, ele se sente seguro porque ele vai se sentir, talvez, mais em casa do que a própria casa. Porque ele está sendo acolhido, está sendo respeitado e está tendo amor. Isso é o papel do educador, não só professor, como todos que trabalham na escola. É respeitar o aluno, saber respeitar e compreender os problemas dele. Porque, a maioria das vezes, o que ocorre? O aluno é indisciplinado, mas vamos apontar o dedo para ele, por que não vamos tentar recuperá-lo? Procurar saber o que acontece em torno do aluno, na casa, aonde mora. A segurança somos nós, que botamos a nossa vida em risco para ajudar os alunos. Eu acharia que era um caso de conselho tutelar, mas se a gente achar que deve, já que O senhor tem concorda, coordenador? Acha melhor deixar isso assim mesmo, porque ela realmente procura isso. Está tendo o que merece, eu acredito que... É verdade, um tapinha só não faz mal a ninguém, né? Isso é um fato, vivência minha, dentro de uma escola, que sou responsável, fico dentro da escola. Tá? Teve uma reunião de alunos que tocaram aquele funk proibido e botaram o nome da professora nesse funk. E chegou ao ouvido da direção da escola que os alunos foram chamados. A primeira, tudo bem, a gente já conhecia ela. A segunda era Peralta, dentro da escola mesmo, levada, mas as notas dela é 8,5, 9,5 e 10. A terceira, um calor de 40 graus em março, a garota estava de casaco e calça jeans, toda agasalhada até aqui. O pai simplesmente tentou violentar a filha. Então, ela era revoltada com aquilo. Então, ela se agredia dentro de casa e dentro da escola. E ela apanhava porque a mãe não sabia. Oi, meu nome é Priscila.
Eu sou estudante, faço várias coisas e vou fazer o papel da mãe da aluna. Mãe, ele já chegou? Não, filho, calma. Eu tô muito nervosa. E se acontecer de novo, o que eu vou fazer? Eu vou estar aqui pra te proteger. Você vai mesmo? Eu vou, filha. Meu pai, eu sei que eu não apanharia, porque nem tem o nome do meu pai no meu registro. Mas é claro que eu conheço meu pai. Só que, tipo, minha mãe não deixaria meu pai botar a mão em mim, porque quem me criou foi minha mãe. Então ela acha que ele não tem o direito de encostar a mão em mim. Sua mãe casou de novo? Tá amarrado, não. E a sua mãe, se a sua mãe batesse você, seria porque você mereceu? Exatamente, porque minha mãe só me bate quando eu mereço. Quando eu faço alguma coisa de errado mesmo, assim. Tá? Mas faz muito tempo que ela não me bate, assim. Ufa! Mas se ela me bater assim, tipo... assim... Se caso meu pai me batesse... Acho que minha mãe bateria nele, só isso. Meu nome é Douglas, tenho 14 anos, sou aluno atleta, vou fazer o papel do responsável. Olha, libertário! Para de falar assim com a minha filha. Você não fala com ela assim enquanto eu estiver aqui. E você o quê? E você para de me bater. Hoje a gente focou nas cenas na questão do pai, mas a gente tem a questão que, se você dá uma reunião, 90% mãe. Você faz festa do Dia dos Pais, 90% mãe. E a mãe que sustenta a família. E a mãe, quando vai fazer a matrícula, são 5 filhos, 5 pais e uma mãe. Mas a mãe é uma só. Então é aquilo, a gente tenta esse resgate da afetividade, porque aquela criança, ela está sob a minha responsabilidade naquelas 4 horas, mas ela volta para casa. Eu acho que a família tem uma importância essencial nesse tipo de assunto, porque é a família que dá o apoio total. A mãe dela, não era a melhor mãe do mundo, mas a tia era, a avó era. Ficaram muito tempo com ela, morando com ela, levava para a escola, fazia tudo por ela. Então, quer dizer, ela se sentia segura mais com a tia do que em casa, com a mãe dela. Então, com certeza, a família tem que ser colocada no meio também. Me chamou a atenção o caso daquela mãe da cena que também sofria violência dentro de casa. Ali, possivelmente, depois de investigado, poderia ser o caso de encaminhar para o CREAS. Poderia fazer um trabalho com essa família, que faz parte da assistência, que poderia ajudar a família nesse sentido também. Então, eu quero focar isso, a importância da rede. A escola não pode tudo, porque ela não é onipotente. Mas tem uma rede de serviços que tem condição, tem a saúde, tem assistência e outros que podem ajudar a escola nesse seu fazer diário. Dá uma explicadinha, então, rapidamente na rede. A escola faz parte de um sistema de proteção com funções diferentes, com a função diferente do conselho tutelar, né? E que é importante a escola não se colocar sozinha nesse lugar, né? De ter... fortalecer esse lugar com outras instituições. E o Conselho Tutelar é uma dessas instituições que é fundamental porque faz parte do eixo de defesa, de proteção. Dentro das escolas tem violência? Na escola existe muito os marrentões. Eles querem mandar na escola, acham que a escola é deles, todo mundo tem que obedecer, não sei o quê. E aí, claro, tem os outros também, né, que vão lá mexer com eles e acaba tendo confusão. E muita confusão. Lá na escola não tem muita coisa de violência, assim, de agressão ao professor, mas tem, a violência verbal, mas agredir outro com palavras, essas coisas. Mas é diferente uma agressão verbal de uma agressão física? É do mesmo jeito que a pessoa pode te ferir com tapa, ela pode ferir com uma palavra. E só tem com os alunos ou tem com os professores e alunos, com os inspetores? Ambos. Todos. Pode ser de agressão verbal de professor para aluno, de aluno para professor. É assim. Aí é verbal, física não rola. Não, física, claro que rola. Do aluno com o professor, do inspetor, Quem alguma disse? coisa? Claro. Hã? Sempre? Já vi história de professor tacando apagador na cabeça de aluno? É, voatura em sala de aula. Teve uma vez que eu disse isso na minha sala. Um garoto de lá de trás tacou uma bolinha de tatel na cabeça da professora. E aí? Aí a professora virou, falou assim, quem tacou essa bolinha de tatel? Aí ninguém respondeu. Aí depois chamou a diretora. Aí a diretora chegou e falou assim, o que acontecendo? Que tá acontecendo, professora? Teve um aluno que já tacou uma bolinha de tatel. E aí apareceu o aluno? Ele se entregou. E aí, professores, com essa história de a professor chega para lá no aluno, isso rola? Bom, eu desconheço. Professor hoje chega para lá no aluno, não pode existir, né?
Agora, eu acho que a escola ela reflete o que a nossa sociedade está vivendo, né? E uma das coisas que a gente percebe dentro da escola é que a tolerância está zero, né? Respeito ao outro, se colocar no lugar do outro, isso não existe, realmente não está existindo entre os adolescentes, né? E principalmente entre as meninas. A gente fica, né, se perguntando, né, o que está acontecendo, que o nível de violência maior está entre as meninas. E isso é generalizado, né? As escolas do nosso entorno, que a gente está sempre se reunindo, né, tem a mesma fala. As meninas, né, estão extremamente agressivas umas com as outras. E, assim, olhou, falou que o cabelo não está bonito, já é motivo, né, ela até riu ali, já é motivo, né, para, olha aí, para pancadaria. Então, eu acho que a gente está precisando realmente resgatar alguns valores, né? Principalmente o respeito. Isso aí é fundamental. E a gente tem que trabalhar essas famílias, né? Um grupo de trabalho que a gente tem, que até para a implantação da ficha de comunicação de casos suspeitos de violência, a gente tem trabalhado muito no sentido de estar mais próximo das famílias, dos alunos, para prevenir determinadas situações, né? Aqueles alunos que a gente detecta que tem uma dificuldade maior, a gente procura chamar esse responsável, né? Procura conversar com esse responsável se ele também não está precisando de ajuda, porque muitas vezes esses responsáveis têm 15, 16 anos, são jovens também, são adolescentes também, né? Mas até os adultos mesmo que vivem uma situação muito difícil, às vezes financeiramente, socialmente, né? Estão muito fragilizados e eles também não conseguem lidar com a rebeldia, né, da juventude que está ali se apresentando para ele. Então, muitas vezes, os responsáveis também precisam de ajuda para lidar com essa situação. Então, assim, a escola, às vezes, tem que ter esse olhar. E aí a nossa dificuldade, né, que a gente não está preparado para isso, mas a gente tem que buscar um caminho para fazer com que esse aluno consiga progredir, né, para que consiga estar na escola em condições de trabalhar mesmo. Mas é muito importante também a gente ter claro que nem tudo é para o Conselho Tutelar. Tem algumas questões que são questões pedagógicas e que devem ser resolvidas na escola. Às vezes nem questões só pedagógicas, de relacionamento também, que podem ser resolvidas ali naquele âmbito da escola. E aí o que pode acontecer é tudo ir para o Conselho Tutelar e ficar com essa sensação de que o Conselho Tutelar, por muitas vezes, não atua, porque não tem que atuar mesmo. Outra, é um órgão de proteção, de promoção de direitos e não de punição, que muitas vezes a gente escuta responsáveis, e dentro da própria escola dizer, a frase de se você não fizer alguma coisa eu te encaminho para o Conselho Tutelar. Uma ameaça, né? Uma ameaça de uma coisa ruim. Então, assim, a escola também, assim, ela pode contar com um conselho, ela pode contar com a rede, mas é importante que ela também se coloque no papel que ela tem de resolver as questões que ela tem para resolver, né? Que não seja só essa questão de buscar um parceiro para resolver por ela. E quando ela buscar esse parceiro, também resolver com, e não resolver por ela.